paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vinda a mais um podcast, né? Para você que está aqui escutando a gente pela primeira vez, me chamo Daniel Maia, sou professor ali de adolescentes no Templo Central, né? E estou na companhia ilustre, né? Das professoras Gedídia e Thaís, a quem saúdo com a paz do Senhor, e também peço para que elas se apresentem. Paz do Senhor, Gedídia, paz do Senhor, Thaís. Ai, Senhor, prazer inenarrável estar com vocês aí no YouTube, né, compartilhando da palavra de Deus. Vamos aprender sobre mais uma das plantas lendárias que a gente tem na Bíblia, né? Tem várias plantas, né? A oliveira, vinhedo, Não falta planta, não. tamareira, não Um falta verdadeiro planta, jardim. não. É um jardim. Então, bora. Verdade. Pai do Senhor, meu nome é Thaís, né? Também sou professora dos adolescentes ali no Tempo Central e estamos mais uma vez aqui reunidos, né, para estudar um assunto tão importante, seguindo aí na sequência das parábolas, né? Aprender sobre mais uma parábola que Jesus... Glória a Deus. E a parábola de hoje, meu querido, minha querida, é, na verdade, o título, né, da nossa lição, que é a lição número 9, se chama Uma Parábola sobre Israel. A leitura bíblica se encontra em Lucas, capítulo 13, do 6 ao 9, e é uma passagem realmente muito instigante da parte do nosso Senhor, dessas que nós estamos estudando, né, que são as parábolas ditas por Jesus, né? E antes de nós começarmos aqui, falarmos propriamente da parábola, de entrarmos na lição, eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar com você que está nos escutando, um alerta que a lição nos deixou, né? Na caixinha Ei Professor, né? E esse alerta eu achei assim bastante relevante para a gente trazer aqui no nosso podcast, porque ele fala exatamente sobre o ativismo religioso, né? E são aquelas pessoas que elas participam de muitos trabalhos, né? E importante dizer que não é errado participar dos trabalhos da igreja, pelo contrário, né? É extremamente proveitoso e é aquilo que Jesus falou, quem mais dá, recebe. Mas a gente não pode perder de vista que é importante que o cristão ele tenha aquele momento com o Senhor, né? Aquele momento de oração, aquele momento de leitura da palavra, né? Então, é muito importante, professor, professora, né, que estão nos escutando, que você seja um agente participativo na obra do Senhor. Mas não esqueça daquilo que é mais importante, que é o seu momento com o Senhor, a sua comunhão ali no particular, né, o seu momento de oração, seu momento de leitura, seu momento ali de intimidade, né? Só você e Deus, como Jesus falou, né? Tranca a sua porta ali, vai orar, né? E eu estava lembrando aqui, professores, que Apocalipse capítulo 2 fala sobre, Jesus aqui está falando sobre a igreja de Éfeso, e uma das características da igreja de Éfeso era exatamente uma igreja que trabalhava muito, né? Só ler aqui um trechinho do versículo 3 que diz assim, a partir do 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. E o versículo 3 fala assim, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Quer dizer, a igreja de Éfeso é uma igreja bastante ativa, mas Jesus vem aqui no capítulo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, é possível uma pessoa ser extremamente ativista dentro da igreja e não esquecer do primeiro amor, não é verdade? Então, fica... Daniel, também, aproveitando o que você está falando, né? Sim. Eu lembrei de uma personagem da Bíblia, né? Que é a Marta. Perfeito, né? Marta. Momento, eu sempre falo que tem muitos... cuidado para não ser crente Marta, né? Exatamente. Ela se envolvendo em muitos serviços dentro da igreja, e é aquela proatividade, é um hiperativismo, Hiperativismo. né, da igreja, e acaba esquecendo o que é mais importante, né? E lembra Exatamente. Marta, ela estava ali querendo cozinhar e oferecer o melhor para Jesus, né? Mas a irmã dela estava aproveitando o melhor, né? E Jesus até fala, Maria, ela está aproveitando o melhor, porque o que ela está recebendo não lhe será tirado.
Exatamente. Ela estava priorizando a intimidade com o Senhor, a palavra do Senhor, conhecê-lo, né? Estava ali debruçada para ouvi-lo, para se alimentar espiritualmente, enquanto Marta estava, né, distraída, né, com muitos afazeres. Isso se Exatamente. aplica aos jovens também, né? O adolescente é jovem e sempre tem muita programação para jovem na igreja, né? Sempre as igrejas se preocupam com esse setor, mas mesmo a gente sendo jovem, né? A gente tem que ter cuidado. Oh, me senti jovem agora. Mas Jovem somos. casada. Mas É A sim. gente, né, a gente pode passar já essa experiência para os nossos alunos de que é bom cantar, é bom tocar, é bom ler a Bíblia, é bom ir para o círculo de oração, é bom, mas tanto quanto é estar no seu quarto, fazer o seu Exatamente. devocional e buscar a presença de Perfeito. Deus. Né, Perfeito. experiências pessoais com Deus, elas não acontecem nos grandes eventos, né? Assim, a experiência pessoal é adquirida individualmente. Exatamente. Então, para você, professor, para você, professora que está nos escutando, né, fica o alerta, né, que a lição deixou aqui como a título introdutório e que a gente gostaria que realmente você soubesse disso, inclusive passasse isso para os seus alunos também, né? De repente existe aquele adolescente ali que ele está muito atarefado com muita coisa, então dá esse estalo para ele, dá esse se liga, né, que é muito importante, tá certo? E, queridos, nossa lição, né, como nós já adiantamos, tem como título uma parábola sobre Israel. E o primeiro tópico da nossa lição fala sobre, tem como título, uma advertência sobre o arrependimento, né? Falando ali sobre o início do capítulo 13 de Lucas, né? Que mostra exatamente alguns discípulos chegando para, algumas pessoas, melhor dizendo, chegando para Jesus e falando sobre um episódio em que Pilatos matou, né, alguns judeus. Eu estive lendo um comentário bíblico e ele falou que esse acontecimento, essa matança de judeus feitas por Pilatos, poderia ter sido causada por um episódio histórico em que Pilatos tentou usar parte do tesouro do templo para fazer um aqueduto, né? E os judeus se revoltaram e Pilatos respondeu com repressão, né, contra aquele povo, enfim, derramou muito sangue, e chegaram para Jesus e falaram exatamente sobre isso, né, sobre esse episódio, perguntando para ele quem é que teria, né, implicitamente ali, quem é que teria pecado. E eu estava lembrando que esse tipo de questionamento que fizeram a Jesus tinha um propósito não tão bom assim, né? Na verdade, essas pessoas que perguntaram a Jesus, pelo menos os comentaristas bíblicos falam um pouco sobre isso, tinha a intenção de pegar Jesus, né? Porque se Jesus falasse que Pilatos estava errado ao ter matado os judeus, ele estava criando ali uma certa desavença com o governo romano, um atrito. Agora, se Jesus falasse que Pilatos estava correto, que a pressão realmente tinha oportunidade naquele momento, ele estaria criando inimizade com o povo, né? Então, assim como aquela passagem lá do imposto, queriam pegar Jesus na palavra, né? E o nosso Senhor, como sempre, ninguém consegue pegar Deus, né? Muito sábio, aproveita uma pergunta política e dá uma resposta espiritual, né? Então, esse é o nosso Deus. E esse tópico de número 1, ele fala exatamente sobre isso, sobre E a ele dá uma questão do... advertência, né, Daniel? Isso. Ele diz, Exatamente. nossa, morreram mais de 18 pessoas que foram consideradas culpadas pelo governo, né? E aí Jesus disse, eles fizeram alguma coisa aí, né, que não foi considerada correta, então cada um cuide para que vocês também não sejam encontrados aí em coisas culposas, né? Se é assim que eu Exatamente. posso dizer. E é sempre Ele muito faz essa interessante, advertência. Né? isso, e é sempre muito interessante, né, essa contextualização que o professor Daniel está fazendo, né, que essa história acontece antes dele relatar, né, a parábola, né, Antes da parábola propriamente dita, né?
Isso, e é exatamente nesse contexto aí que os fariseus não, o povo, né, chegou questionando a Jesus sobre isso, né, e dando a entender meio como você falou, uma pegadinha meio para Jesus ou pender para um lado ou para o outro, né? Outro. Jesus foi ali bem perspicaz e falou: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. Isso me chamou um pouco a atenção, porque realmente também é um questionamento que se tem uma ideia equivocada. Atualmente também, de que o crente ou aquela pessoa que padece algum sofrimento, ela está em pecado. Ou fez alguma coisa, como se fosse ela tivesse sofrendo a consequência de alguma atitude dela, né? E a lição fala bem sobre isso, de que não, né? Quem está firme também pode sofrer, né? Até porque Jesus falou, né? No mundo tereis aflições. Então, o cristão ele não está isento de sofrer as mazelas da vida, né? Então, é importante desconstruir essa ideia, né, de que se tem não, o crente vive perfeitamente, nada de mal acontece com ele. Não, acontece sim, ele adoece, sofre aflições, também sofre tentações, como qualquer outro, né? É Exatamente, engraçado Thaís. como Jesus sempre tem nas parábolas essa coisa de façam agora vocês uma reflexão, né? É sim. Ele sempre nas parábolas, e nessa não é diferente. Ele disse, aconteceu uma tragédia, aconteceu uma desgraça aí, e vocês, o que é que estão achando disso? Será que vocês estão pensando aí se algum dia vão ser considerados culpados por alguma coisa, né? Será que vocês não têm que cuidar da vida de vocês, né? Versículo 3, é isso? Ele diz... Não, no 5. Não. Ele responde a pergunta e diz, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Levou para o contexto espiritual, totalmente, né? Exatamente, quer dizer, não tem Jesus sendo ninguém Jesus, limpo né? que não possa sofrer alguma consequência, né? Exatamente. Então, a pergunta não é, mas por que que aquelas pessoas sofreram aquela tragédia, né? A pergunta é por que que não devemos sofrer tragédia, já que somos pecadores, né? Somos merecedores de castigo, né? E essa ideia de que a tragédia está relacionada a algum tipo de pecado é uma ideia que, inclusive, está presente em alguns personagens da Bíblia. A gente pode ver, por exemplo, os amigos de Jó, né? Que culpava a tragédia de Jó por algo que ele tinha feito, né? E esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento que, além de errado, ele está muito presente porque ele nos deixa confortáveis de que se a gente fizer as coisas certinhas, a gente não vai sofrer aquilo. Ou de Então, que o outro, apontando o outro, eu não exatamente, tenho nenhuma culpa para cima de mim. Olha só. exatamente, exato, né? A gente pode ver também isso presente naquele episódio da Bíblia em que questionaram a Jesus, ué, mas esse cego de nascença aqui, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Né? E Jesus falou, não, nenhum nem outro. Isso aqui é para se manifestar nele a glória do Senhor. Né? Então, acho que esse também é um momento muito interessante, professor, para você chamar a atenção disso aos seus alunos. Seus alunos certamente são pessoas novas, né? São adolescentes. Então, eles têm que saber já cedo isso, que as coisas ruins também chegam para os justos, né? Isso, Eclesiastes está, assim, esgotado de tanto mostrar. E esse Né? E tipo Deus de tem pensamento, propósitos. isso, e esse tipo de pensamento está muito atrelado à teologia da prosperidade, né? Sim, aquela coisa Que retributiva, né? isso é, então se eu fizer tudo certo, tudo de bom vai Isso, comigo, eu não vou ficar doente, eu vou ser próspero materialmente, então assim, tudo mil exatamente. maravilhas, e não é bem assim. E Essa não é é bem assim. completamente fora do que a palavra de Deus fala. Eu estou Exatamente. lembrando também de Paulo, que diz lá no texto da Santa Ceia, né? Aos Coríntios, no capítulo 11. Eu não vou lembrar do versículo agora, mas examine-se, pois, o homem a Isso, si mesmo. Né? É a exatamente. inversão, mais uma vez, né? Quando a gente pensa no reino de Deus, é tudo invertido para dentro, né? E é mais uma vez uma reflexão, ao invés de a gente pensar
no que o outro está passando, no que o outro está fazendo, os julgamentos, né, ou pré-pensamentos, preconceitos em relação à conduta dos outros dentro da igreja ou fora da igreja, a gente pensar que a gente precisa fazer a nossa autoanálise, né? E essa lição é sobre isso. Aqui está falando que é uma parábola sobre Israel, mas um dos objetivos destaca Israel e a igreja. A igreja cristã está inclusa nisso. Exatamente, e nós também, né? Eu lembro também, professoras, que Paulo, sobre essa questão do propósito do sofrimento, né? Paulo, escrevendo os Romanos, ali no capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, a esperança, né? Então, Deus tem propósitos com as calamidades. E um desses efeitos que a calamidade, que as situações ruins devem produzir em nós, é exatamente o que a professora Gedídia falou, é a autorreflexão, né? É aquela coisa, meu Deus, eu inclusive, essa semana anterior, eu perdi um ente querido, né? E eu participei de toda a situação, do velório, do sepultamento, e inevitavelmente produzir esse tipo de pensamento. Meu Deus, será que eu estou te agradando nas minhas atitudes? Será que está faltando alguma coisa em mim que eu poderia melhorar? Então, é isso que Deus quer de nós, né? Nosso Isso é muito propósito. bíblico, Daniel. Você falando agora, eu fui lá em Provérbios, me lembrei daquele versículo que diz: é melhor a casa onde há luto do que a Exatamente. casa onde há festa. É verdade. Porque Perfeito, a perfeito. casa, aí ele explica, né? Como se não bastasse a Bíblia, é maravilhosa. Porque a casa onde há luto, a reflexão, ó. A reflexão, né? Esse versículo é tão interessante que eu gostaria de ler aqui com os irmãos. Ele se encontra em Eclesiastes capítulo 7, no versículo de número 2. Eclesiastes 7:2, que diz assim: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há Eu disse banquete. Provérbios, mas é Eclesiastes, né? Eclesiastes, exato. Tão próximo, né? Mesmo autor ali, porque nós vemos ali o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Então, tá aí exatamente o que a professora Gedídia falou, né? Então, queridos, esse é o sentido do nosso tópico primeiro, né? Mas ele também Uma fala sobre a figueira, advertência, né? uma advertência, exatamente, Advertência. uma advertência sobre o arrependimento, né? Mas ele também tem a ver com a figueira, né, professora Gedídia? Sim, sim. No nosso. Eu vou propor agora, professor, para você, na nossa lição, tem aí a palavrinha autoanálise, certo? E como um recurso para a gente exercitar a autoanálise, eu vou dar aqui rápidas dicas para você compartilhar com o seu adolescente de como fazer, né? Às vezes o adolescente escuta autoanálise, como assim, né? Como quando a gente diz, olha, você precisa se conhecer mais, né? Quem é você? Essas perguntas são meio existenciais, e quando a gente diz autoanálise, isso às vezes não soa com muita clareza para o aluno. Então, a gente colocou aí 4 pontinhos para você destacar com o seu adolescente de possíveis formas de fazer autoanálise, entre outras, tá certo? Então, assim, observar-se concentradamente. Você não vai conseguir fazer uma autoanálise assistindo uma série, por exemplo, né? Você não vai conseguir fazer uma autoanálise ouvindo música, distraído. Não, você precisa parar, ter uma conduta, uma atitude de autorreflexão mesmo, né? E aí o exercício bem prático que eu faria com os adolescentes é liste seus pensamentos e suas emoções, né? Eu estou me sentindo assim porque eu passei por isso, eu perdi alguém, eu não perdi, eu estou me sentindo triste. Isso é um exercício muito bom, porque ele deixa em evidência como está o nosso pensamento, né? Então, é uma boa forma de fazer autoanálise. Outra coisa, isso, entender as emoções. Outra coisa é a gente aprender a ouvir, né? Ouvir quem está ao nosso redor. Muitas vezes o pai, a mãe, o professor, você está assim, você está assado, você não era assim, são feedbacks importantes, né, professora?
que vão agregar ao seu autoconhecimento, à sua autoanálise, certo? E aí tem que dar uma olhadinha também no que você já viveu, quais as marcas que você tem, né? Veja o que diz a sua história, a sua vida, quais são os prazeres e as tristezas, né, que já surgiram, que deixaram marcas em você. Isso influencia também a forma que você se constrói, né? Então, é uma forma de você se auto-observar. E usar a Bíblia para se avaliar, né? Como diz aí o 1 Coríntios 10:31, essa é uma forma também de autoanálise. A Bíblia é como um espelho, né? Você se vê interiormente. E o versículo diz, quer comais, quer bebais, ou façais quaisquer outras coisas, façais para a glória de Deus. Então, 4 dicas aí para você compartilhar, o slide vai ficar disponível para vocês. E aí, como a nossa lição fala de uma figueira, a gente compartilha também a imagem da figueira, que inclusive tem na lição, mas só para você ter ideia do que é a aparência de uma figueira, né? Acho Olha a legal magnitude, né? compartilhar com os adolescentes até que ponto pode chegar a aparência de uma figueira. E Eu aí, até perguntar para os alunos, vocês imaginavam que a figueira era assim, tão grande? que ela pode ficar assim, né? Tem vários tipos de figueira, mas a figueira bíblica estava relacionada a essa grandiosidade, essa frondosidade. Era uma árvore encontrada no deserto, né? Então, era considerada uma árvore importante para acampar, né? Para ficar embaixo, para encontrar abrigo, refúgio. Mas olha só, que tamanho grande, quantas folhas que tem aí, né? Mas cadê os frutos? Você está vendo frutos aí nessa figueira? Eu só vejo folha, tronco, galho. Bastante tronco. Então, há Não falta figueiras que frutificam e há figueiras que não frutificam, né? Eita Eu acho Deus. que Estéril, e né? aí fica bem aplicável forte. na parábola que Jesus falou, né? Há figueiras estéreis, né? E que precisam de um trabalho a mais para produzir, certo? Os frutos, pode passar o próximo, os frutos eles ficam camuflados no meio das folhas, olha só, quando tem esses frutos. E esses frutos, algumas figueiras têm figos bem saborosos, macios, mas outras figueiras têm os frutos como se fosse uma fruta seca, como se fosse... É porque eu não tenho muito repertório de fruta seca, vocês têm aí? Mas quando a gente abre, eu vi algumas imagens, é como se fosse mais as sementes do que uma polpa. A polpa, ela é seca, né? Não é como uma manga, por exemplo. Tem E algumas aí, tâmaras que são bem secas assim dentro, né? isso, pronto. São Os bem... frutos, geralmente, do deserto são frutas mais sequinhas, assim, né? Elas não Sim, são... sim. E é isso. Então, assim, é bem aplicável também para a gente falar, por exemplo, que a gente tem que ter cuidado com a aparência, né? Porque nem sempre a aparência frutifica, a aparência é produtiva. Às vezes a gente está na igreja, como a gente comentou no início, num ativismo, porque o significado da palavra ativismo já passa por uma atividade exacerbada, né? Exagerada. Exagerada. Então, assim, a gente está no ativismo e canta e desce, aí lê a Bíblia e sobe, aí ora, aí faz uma peça e depois volta e vai para a sala das crianças dar aula. Mas como estão os seus frutos pessoais, né? A sua conduta, a sua comunhão com Deus, porque atividade não significa comunhão. Exatamente. Pois é. É isso aí, E né? Deus quer que nós o sirvamos, sim, mas não é só isso que ele quer. Ele quer muito mais, ele quer relacionamento, Relacionamento. intimidade. Eu acho que são as duas palavras assim, chave. Relacionamento e intimidade. Porque um relacionamento já, né, requer Isso.
mais de intimidade, né? Então, é isso que Deus sim. quer para nós. E assim, Isso nos leva a servir também. e para se arrepender, né? A gente só se arrepende quando a gente percebe que está errado. E para a gente perceber que está errado, a gente tem que ouvir, a gente tem que aceitar a palavra de Deus, aceitar Jesus, aceitar o professor, o pai, a mãe. A gente precisa ter um coração que possa receber para poder se arrepender. Isso. E como você falou também, é olhar assim no espelho, que é a palavra de Deus, ele revela muitas dos nossos defeitos, né? Daquilo que precisa ser transformado. Talvez seja por isso que muita gente não gosta de ler a Bíblia, né? Porque não gosta de ver os próprios defeitos. Dói. Acontece. Dói, né? Mas é necessário, né? Sem uma autoanálise realmente, sem a leitura da Bíblia, a gente não consegue produzir frutos, né? Então, queridos, esse é o ponto de número 1. Você viu que tem bastante coisa para você, professor, professora, trabalhar com o seu aluno, né? Principalmente, se nós pudéssemos deixar assim uma palavra que resume muito bem esse tópico 1, seria a questão da autoanálise, né? Faça com que o seu aluno tenha esse exercício cotidiano, que ele não precise de alguém mandando ele fazer uma autoanálise, que ele, por si só, já fala, meu Deus, como é que eu estou perante ti, né? E já caminhamos para o tópico 2, que nós temos como título uma demonstração de paciência, né? Aqui entra propriamente na parábola, né? Quando ele vai falar sobre um certo homem que plantou a vinha e foi procurar fruto e não foi achado. E no versículo 7 diz assim, e disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corta, né? Então, não está dando fruto, vai cortar. E respondendo, disse-lhe, o versículo 8 já, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então, a mensagem do nosso tópico 2 fala exatamente sobre essa demonstração de paciência do Senhor, né? Aquela segunda chance que ele dá, né, para nós pecadores, né? Que teimamos em não produzir fruto, mas ele vai lá e, não, vou dar mais uma chance aqui, eu vou investir mais nessa figueira que não dá fruto aqui, nessa figueira infrutífera, eu vou mais uma vez dar um tempo para ela. Esse é o nosso E Deus, ele né? cria uma expectativa, né? Eu adorei essa palavra na lição, professor, porque às vezes as pessoas têm muitas opiniões sobre Deus, têm muitas expectativas sobre Deus, mas essa parábola em específico, ela mostra que havia uma expectativa do dono da figueira, ele tinha uma vinha. Por que ele plantou uma figueira? Né? Olha só, ele queria figos. Então, assim, esses frutos também eram preciosos para ele, né? E faz uma metáfora linda para a gente, né? A parábola, ela traz essa lição para a gente do quanto o Senhor também cria expectativa na nossa produtividade, né? Eu gostei muito de pensar também, lembrei de uma passagem no Evangelho de João, em que Jesus ele era seguido por muitas pessoas, não sei se eu já compartilhei isso aqui em outra lição, mas vamos que segue, a palavra se renova, né? E aí, multidões seguindo Jesus, e tem um versículo que deixa bem claro, que o Senhor diz assim, mas eles estão me seguindo pelos meus milagres, e não pelo reino de Deus, e não pelo evangelho de Jesus Cristo, né? Então, muitas pessoas, né, podem estar dentro de uma religiosidade, né, ou dentro da igreja mesmo, ou até pensando no povo de Israel, não reconheceram, né, que Jesus era o Messias, e aí isso tem uma consequência, que é Deus ficou frustrado, né? Ele é Senhor de tudo, ele conhece presente, passado e futuro, mas ele tinha uma expectativa na produtividade do povo de Israel, ele sabia do potencial, por amor ele escolheu Israel, então ele gostaria que Israel tivesse reconhecido ele, mas
no final das contas, Israel ficou lá infrutífero, né? E aí, o tópico 2 diz assim, que surgiu quem? Um vinhateiro, né? E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos veio procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. O vinhateiro estava cuidando das videiras lá, né? E ele viu todo o processo da figueira. Então, ele abriu uma concessão, né? Ele disse, o certo mesmo era eu cortar, era eu destruir, né? Tem outras passagens que diz eu acho que é com a videira, né? Aquela árvore que não der fruto, corta, né? Tem outra passagem que diz isso. Pronto. E ainda tem, gente, olha só, a profecia de Jeremias, eu consegui lembrar também disso, eu anotei aqui, ó, capítulo 17 de Jeremias, versículos 7 e 8, vou ler bem rapidinho. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como uma árvore plantada junto a águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto, né? Existe uma expectativa em frutos, né? Algumas pessoas estão acomodadas em, não, eu sou crente de banco. Não existe essa palavra. Você é crente de quê? De banco. Só de banco mesmo. Né? Gedi, só para complementar o que você estava falando, né? Que existe uma expectativa, né? Eu lembrei da passagem de Jesus, que quando ele estava voltando para a cidade com seus discípulos, ele viu uma figueira na beira da estrada e ele olhou a figueira procurando frutos para se alimentar e não havia frutos, né? Então Jesus naquele momento falou, nunca mais dê filhos. Foi praticamente uma maldição lançada ali, né? E na mesma hora a figueira se secou, né? E aqui a gente vê que realmente são passagens, né? Tanto aqui quanto a parábola da figueira, Deus quer frutos, Ele espera frutos, né? E nessas passagens a gente vê que eram figueiras estéreis, não tinha nada para oferecer. De nada adianta você ter uma vida aparentemente santa, digamos assim, né? Como os fariseus eram, aparentemente seguiam ali todos os rituais, né? Sepulcros caiados, né? Exatamente, por bem e por dentro. Mas só um calzinho. Não davam frutos. Não davam frutos, né? E Deus quer frutos. E para dar frutos é preciso ter intimidade, né? E tem outra passagem em Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que aqui está, digamos assim, a fórmula para você dar frutos, né? E Salmo diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Maravilhoso. Linda demais essa passagem. Pois é, então, aí está o segredo da frutificação. Salmo, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Pois é, a professora Thaís já deu a fórmula aí, viu? Anota. E exatamente existe essa expectativa, querido. Eu gostaria só assim de fazer uma pequena contextualização, porque nessa passagem, há a seguinte fala aqui. Eu já mudei aqui o livro. Só um segundo. Lucas capítulo 13. Diz assim, e disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, né? É interessante se nós formos olhar o livro de Levítico, no capítulo 19, do versículo 23 ao 35,
Deus deu um mandamento ao povo de Israel. Ele falou o seguinte, ó, quando vocês plantarem uma árvore, que ela crescer, vocês vão passar 3 anos sem tocar no fruto dela, né? Algumas versões falam o fruto será incircunciso, quer dizer, ele não será nem tocado. No 4º ano, você vai dedicar tudo ao Senhor. No 5º, você começa então a pregar aquele fruto para si. Então, quando a passagem fala que a figueira estava 3 anos, sem produzir fruto, quer dizer que estava, na verdade, há 7. Ele estava no 4º, conta o 1º, o 5º, o 6º e o 7º, né? Então, é muito mais tempo, né? A passagem, na verdade, ela mostra o quão longânimo o Senhor é. Mas, ao Havia mesmo realmente tempo, paciência, né? é paciência mesmo, paciência que E nós eu, não teríamos. na Não. minha pesquisa também, Daniel, eu vi que esse processo de 3 anos significava a melhoria da espécie do fruto, porque o fruto caindo na terra, ele ia adubar a terra e os nutrientes para que aquelas raízes produzissem um fruto melhor, eles só iam vir depois desses 3 anos, né? Então, depois de 3 anos ia haver a primeira safra, não era para colher, mas a quarta safra, né, seria do Senhor. E aí, mais 3 anos, o Senhor da figueira estava esperando, então, realmente, 7 anos, né, por aí, de paciência nessa figueira, gente. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo para nós, né? Exatamente. E isso é que Gedidia falou, é muito interessante porque mostra como o tempo do Senhor também é melhor do que o nosso tempo, né? Às vezes a gente quer antecipar as coisas, mas tudo no tempo do Senhor é mais prazeroso, é mais completo, é mais saboroso, mais nutritivo, não é verdade? Mas ao mesmo tempo, querido, em que Deus tem uma paciência singular, ele tem uma paciência incomensurável, essa paciência também é limitada, né? Nós vemos que no versículo 9 diz assim: e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Então, ao mesmo tempo em que a paciência do Senhor ela é extremamente grande, imensa, ela também é limitada no tempo. Ela não é para sempre. Por isso que nós temos recorrentemente que fazer essa autoanálise, nos identificarmos, né, como falou o salmista Davi, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e me guia-me pelo caminho eterno, né, porque a paciência do Senhor ela não vai durar para sempre, vai existir o dia do juízo, né, o Senhor, a vinda do Senhor está muito próximo, né, nós vemos os sinais aí, algumas pessoas dizem até que não tem mais o que acontecer porque, enfim, estamos na iminência dessa volta, então E precisamos não nos preparar. só e não só a vinda do Senhor, mas a contagem dos nossos dias não depende de nós, né? Exato. Essa Uhum. é uma informação que atinge bem os adolescentes, né? Porque eu, às vezes, quando ia falar para adolescentes, eu dizia assim, por que você nasceu na família que você nasceu? Né? Por que você está vivo hoje? Aí começava a fumaçar, né? A cabeça de todo mundo. Porque é a mão de Deus, é a graça de Deus, é a bênção de Deus sobre as nossas vidas, né? E eu dizia, por que que você não nasceu em outra família que não a sua, é uma família, né, ruim, né? E a sua família é boa, né? E aí a pergunta que eu faria para os adolescentes nessa lição é, por que que você está vivo? Né? O que é que garante que nós vamos continuar vivos até amanhã, até hoje, até, né? Em nome de Jesus, vamos ficar, mas se for a vontade de Deus, que estejamos prontos e produzindo Estejamos prontos. frutos, Verdade. né? Exatamente. Muito mais Estejamos importante do que prontos, estar vivo é estar pronto, né? está Porque a Isso gente pronto. não. levantou uma questãozinha que eu já ouvi muita gente falando, né? Trazendo até um pouco o que a gente mencionou no primeiro tópico, que às vezes as pessoas, né, o crente, tem muitos crentes que associam a morte como algo ruim, a morte do crente como algo ruim. E não é. E não é. Pelo contrário. A morte do iníquo, aí sim. Exato. Mas para quem Exatamente. está firmado em Cristo, quando Deus o recolhe, deve ser motivo de alegria, Com porque certeza.
significa o quê? Que aquela pessoa venceu. Pronto. Exato. A morte do crente é o início da vida, né? Exatamente. E é isso que todo crente tem que ter. A gente não deve ter medo da morte. A gente deve se alegrar, na verdade, quando a gente estiver próximo de estar, né, morar com o nosso Senhor, que vai ser a maior alegria, né, de todo crente, que é o que a gente espera, né? Claro que nós devemos continuar vivendo, né, e fazendo o que Deus quer, obedecendo, servindo, nos relacionando com Ele, mas estar sempre preparados, porque não sabemos o dia nem a hora, tanto da volta de Cristo, tanto da nossa morte. Como a já falou, nossos dias são contados, e nós não sabemos quantos dias são, mas Deus sabe, né, e a gente tem que estar o tempo todo vigiando, se autoanalisando, para que a gente não se perca. O versículo que está acho que é em João, diz preciosa, né? Preciosa é a morte dos santos do Senhor, né? Preciosa, preciosidade fala de Valioso, né? valiosidade, de valor, né? Não é uma coisa fácil, convenhamos, né? Para quem fica, né? É uma Para quem situação. fica é Porque difícil. a convivência encerrada, né? Por um tempo que a gente não sabe, a gente entende o luto das pessoas, né? A perda é um processo difícil, mas é uma perda com ganho, ó. É uma perda que tem um ganho também. Glória a Deus por Glória isso, a Jesus. queridos. Glória a Jesus. E, queridos, partimos agora para o nosso último tópico, que fala muito sobre aquilo que a gente já está comentando aqui ao longo da lição, que é exatamente um convite à frutificação, né? Aliás, não é algo que a gente apenas comentou ao longo dessa lição, em outros tópicos, mas em outras parábolas também, né? Porque essa é uma preocupação muito constante de Jesus, né? As parábolas dele são contadas para que produzam efeito em nós, né? Não é apenas para entreter, não é para passar tempo aqui, não é para produzir efeito em nós, né? E esse efeito é exatamente o quê? A frutificação, né? E o comentarista, ele menciona que nós temos todas as condições necessárias para frutificar. Ele nos deu a palavra, nos deu o Espírito, a presença, o seu poder. Então, ele jamais se contentará apenas com folhas e galhos. Ele já deu tudo, né? Ele já aguou, já botou o adubo, já botou a sementinha. É natural isso que ele, né, que ele espera, né? E eu gostaria de ler aqui o capítulo 15 do livro de João, no versículo 16, que diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que, para que, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda, né? Então, ele inclusive dá uma fórmula aqui, Jesus, né? Dá um segredo aqui para você pedir tudo que você quiser e Deus fazer. Produza muito fruto, né? Produza muito fruto. E isso vai acontecer porque você vai produzindo frutos, você vai se tornar praticamente semelhante a Jesus. Seu pensamento vai ser o pensamento do Espírito Santo. Então, aquilo que você pedir vai coincidir com a vontade de Deus e necessariamente vai, né, acontecer aquilo que estiver de acordo com a vontade dele. Então, olha quantos benefícios, né, que a frutificação nos traz. E também seremos conhecidos como os discípulos do Senhor, né? Jesus fala sobre isso. Então, a frutificação é o que vai produzir benefícios não para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Afinal de contas, a árvore não come do seu próprio fruto, né? Ela produz fruto para as outras pessoas, E eu né? estava lembrando aqui, Daniel, que às vezes a fala dos adolescentes não, mas quando eu ficar mais velho, né? Quando eu for para a classe dos jovens, né? Ou então, eu não tenho coragem de fazer, eu não tenho coragem de ir, de falar. Mas isso, professor, é uma coisa que precisa ser entendida, que é gradativo, né? Eu acho muito importante, como tudo na vida. Ele não precisa fazer uma pregação de 1 hora, inicialmente ele precisa dizer
Jesus te ama. Então, tarefa de casa para os adolescentes seriam, essa semana, vocês vão ter que dizer Jesus te ama para alguém, né? Dizer, dar uma palavra, ler um versículo, porque a frutificação é isso, é produzir frutos, é você ser desafiado a um processo, né, como eu faço, como eu falo, de formação do fruto, né? Perfeito, do desenvolvimento do fruto. Então, se a gente precisa desenvolver o fruto sendo essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas. Eu acho lindo quem toca violão, mas eu não sei tocar, então vamos procurar um professor de violão, né? Vamos desenvolver nossas habilidades dentro do que é possível, porque o Senhor tem planos, Ele conhece o futuro, Ele sabe que essa árvore que você é, adolescente, professor, pode se tornar uma árvore muito frutífera, alcançar muitas nações, né? Tá certo? Inclusive, é o Senhor quem nos capacita, né? É importante também frisar isso para os alunos, que a gente não deve se confiar na nossa própria força, na nossa própria capacidade. Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. A gente tem que depender do Senhor, né? E saber que é Ele que vai nos ajudar aí nessa caminhada de desenvolvimento, colocando ali oportunidades para você começar do pequenininho mesmo. Ninguém começa já no grande, né? É um passinho de cada vez. O bebê já não nasce andando, né? É aos poucos, né? Levanta, aprende a levantar primeiro, engatinha primeiro, na verdade, depois levanta, dá os primeiros passinhos se apoiando, depois começa a andar. Então, é aos poucos, né? Como a professora Gedi já falou. E tem um devocional aqui que está falando sobre a parábola que a gente está estudando nesse momento, que fala não devemos apenas evitar murchar, né? Porque a gente já falou da árvore muito cheia de folhas, aparentemente muito bonita, né? E ele diz no devocional diz assim, não devemos apenas evitar murchar ou simplesmente parecer saudáveis, mas também produzir algo real em nossas vidas. Devemos nos examinar para ver se estamos produzindo fruto de uma vida transformada, né? Porque também tem que ver a qualidade do fruto. Que fruto é esse? É um fruto de uma vida transformada ou é um fruto ruim, amargo, né, que não dá nutrientes, né? É importante ver isso também. Então, a autoanálise serve para isso também. Que fruto você está dando? Que tipo de fruto você está dando? Exatamente. Verdade. Como... Thaís aprofundou bastante agora, hein? Que tipo Então, de fruto? Nossa. não basta ser qualquer um, né? Tem que ser um fruto de qualidade, realmente. Glória a Deus Seria por a isso, nova né? lição, hein, gente? Exatamente. Como dá para perceber, é uma lição com muita reflexão, né? Então, é uma lição que realmente ela confronta bastante aquele que confrontou a nós, né? Que tivemos que ler para poder estar dando esse podcast. E também é importante que produza esse efeito no seu aluno, professor. Então, por isso, a gente não irá se deter tanto nesse tópico 3, porque ele é um tópico que a gente já está falando ao longo da lição, né? A gente tem falado sobre não nós apenas, mas a própria lição está falando sobre essa necessidade de frutificação ao longo de toda a lição, e não apenas isso, mas ao longo de toda a revista, né? Já falamos sobre vários podcasts aqui em que a gente fala sobre aponta essa necessidade de frutificação. E por isso a gente já encaminha para a conclusão, né? Na conclusão, o comentarista da lição diz que o nosso Deus é misericordioso com os pecadores, mas para aqueles que rejeitam, ele não será misericordioso para sempre, aquela questão da limitação, da paciência. E haverá um dia que serão punidos os que vivem como se ele não existisse. Essa passagem aqui, ela me chamou muita atenção. Serão punidos os que vivem como se ele não existisse, porque tem uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 22, é uma passagem conhecida que Jesus está falando sobre o juízo, em que Jesus fala assim, os irmãos vão lembrar agora da passagem. Jesus fala assim, muitos virão até mim naquele dia e falarão, Senhor, Senhor, então não me expulsamos demônios, né? Então não fizemos maravilhas. E Jesus responde assim,
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Essa palavrinha iniquidade, no grego, ela significa anomia. Anomia. O que seria anomia? É uma partícula de negação. E nomos significa norma, lei. Então, anomos, anomia, significa sem lei. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer? Vós que praticais a iniquidade vós que vivem como se não existisse uma lei, como se não existisse a Bíblia Sagrada, como se não existissem mandamentos, né? É exatamente isso que Jesus vai fazer com aquelas pessoas que não frutificam. Lembrando, a paciência de Deus ela é imensa, mas ela é A limitada. esperança, né, Daniel? Exatamente, a esperança, né? É como Mas falaram existe aqui, um juízo. mas existe um juízo, né? E esses dois aspectos, né, tem que ser salientados para o aluno, né, professor, que o Senhor é um Deus muito gracioso, é um Deus amoroso, mas Ele também é um Deus justo, né? E Ele irá trazer juízo sobre a terra, né? Essa é a mensagem que nós gostaríamos que você tenha compreendido, nós gostaríamos que você tenha absolvido e que você possa passar com essa mesma vivacidade para o seu aluno, né? Para que ele também tenha esse senso de urgência, esse senso de, meu Deus, eu preciso me autoavaliar, eu preciso saber aquilo que eu preciso melhorar, né? A vinda do Senhor é iminente, né? Como Thaís falou, e Gedidia também. Eu também não sei até quando eu vou viver, né? Eu posso partir antes de Jesus voltar, né? É um pensamento que a gente tem que estar, tem que estar presente em nós, né? Então, por isso, também gostaria de também passar a palavra para a professora Gedidia, para a professora Thaís, né? Para que elas façam aí também uma conclusão naquilo que o Senhor colocar no seu coração. Isso. A árvore pode ser cortada, né? Mas como o Daniel está falando, existe a misericórdia e existe o juízo. O seu adolescente precisa ter essa consciência que existe um Deus paciente, misericordioso e existe um Deus justo, né? E ilustrando e também finalizando a questão da misericórdia de Deus, eu lembro de Jó, no capítulo 14, versículo 7 ao 9, que diz, porque há esperança para a árvore cortada, né? Para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Aos cheiros das águas brotará, né? Porque Jó passou por uma escassez gigante, né? Jó é um exemplo do grande poder e soberania de Deus, né, na Terra. E os adolescentes precisam entender, por mais que em algum momento eles tenham se sentido sem frutos, né, porque em alguns momentos a gente percebe que não frutifica. A autoanálise serve para isso. Mas o tempo de Deus é de Deus. Então, há esperança, a gente precisa apenas se reorganizar para poder frutificar. Amém. Amém, igreja? Já vou falar mais Amém. nada, né, aqui? Só Agora amém. tá aí. Não, mas realmente, como sempre, né, é muito bom aprender aqui. Nós aprendemos mais aqui quando estamos reunidos do que estudando sozinho, né? É muito importante isso, professor, e meu conselho é estude bastante essa lição, porque tem muita coisa, muito além do que a gente falou aqui, que você pode achar, né? E principalmente invista no seu relacionamento com Deus, porque com certeza as melhores coisas que vão surgir, que vão sair da sua boca, vai ser aquilo que o Espírito Santo for colocando no seu coração, e que está muito ligado, né, com o Espírito Santo, com Jesus, muito ligado na palavra também, estudando na palavra de Deus, para que ele opere através de você. É uma responsabilidade, né? Ser um professor da EBD é uma responsabilidade, porque nós estamos ali como orientadores espirituais, digamos assim. É uma responsabilidade. Possivelmente, você é uma pessoa que o aluno pensa quando precisa, talvez, de uma palavra, de uma orientação. Então, é muito importante você estar sempre interligado
interligado, não, ligado com Jesus para que você possa ter sabedoria, né, para poder orientar o seu aluno. E essa a minha orientação, estude bastante e invista no seu relacionamento com Deus, que é importantíssimo. Glória a Deus. Eu quero agradecer a você, professor, professora que ficou conosco, né, até o final. Deus abençoe a sua vida, né? Pegue todos esses conselhos aqui que foram trazidos, né? Que você possa ter uma boa aula no domingo, que você possa ter uma aula muito abençoada, e que você faça glorificar o nome do Senhor através da sua vida, né? A professora Gedidia vai disponibilizar, tá certo? Os slides que estarão disponíveis aqui nesse canal, no vídeo, e nós queremos que você seja abençoado, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, fique com Deus, Pai do Senhor Gedidia, Pai do Senhor Thaís, Pai até a próxima, se Senhor, Deus quiser. Tchau, tchau. até o próximo Próxima. frutificar. Amém, glória a Amém. Deus, tchau.